Prepare o seu coração. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9. O versículo é o versículo de número 14. E nós vamos ouvir a voz do Senhor. Se nós pudéssemos intitular essa mensagem do dia de hoje, da noite de hoje, seria: estruturas antigas não suportam a nova realidade do reino. Amém? Você pode repetir isso comigo? Estruturas antigas não suportam a nova realidade do reino. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. 9, versículo 14 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e se faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida e nós sabemos que ela é poderosa por si só para cumprir o propósito ao qual foi enviada. E a tua palavra nos diz que ela não volta vazia antes de cumprir o propósito ao qual foi enviada. Então nessa noite, Pai, que seja fiel tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração em relação a essa palavra, e que a tua igreja esteja com o coração atento, com a mente alerta, ela esteja, Pai, com a mente, Pai, para aprender da palavra do Senhor nessa noite, e que seja uma palavra que venha fazer diferença na caminhada de cada uma das pessoas que estão sobre esse lugar, inclusive na minha vida. E por isso nós oramos ao Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, é digno de toda honra e é digno de toda glória. E se a igreja entende isso, pode aplaudir Jesus mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. É engraçado, né? A gente olhar para algumas situações. Antigamente eu ia para a igreja, logo quando eu converti, e eu ficava vendo o pastor beber água lá no púlpito, e falou: um dia eu vou beber aquela água, para ver que gosto que tem. Um dia eu quero beber aquela água, para ver que gosto que tem. E aí, da mesma forma, o meu irmão, ele falou assim: Sérgio, o maior desejo que eu tenho no meu coração é beber aquela água que o pastor bebe. Queridos, é água. É água. É água. Mas não fala sobre a água e sobre o meu desejo, mas fala sobre aquilo que ele já estava propondo no nosso coração. Já fala sobre o chamamento de um propósito muito mais excelente do que a nossa própria vida, sobre esse lugar e sobre esse tempo. Meu Deus. Queridos, a última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre o entendimento do Evangelho. Nós termos entendimento do Evangelho, para não fazermos nada sem termos entendimento. E eu disse que a gente pode passar a vida inteira, pastor Gilberto, fazendo um tanto de coisa, sem entender o que a gente está fazendo. E
Essa palavra, eu quero trazer uma pequena ilustração aqui. O Evangelho olha para o nosso entendimento e faz a seguinte conclusão: eu e você, como dois navios. Aquele navio é um cruzeiro. Ah, é um cruzeiro? É. Mas aquele outro navio é um navio de guerra. Os dois são navios, os dois trafegam nas mesmas águas, e os dois têm muitos tripulantes igualmente. E todas as vezes que olhamos para eles, eles são navios, eles não deixaram de ser navios. Mas existe uma particularidade quanto à experiência que cada um proporciona, e ela é totalmente diferente. No cruzeiro, os tripulantes vão frequentando para ter uma experiência. Compreenda isso, queridos. No cruzeiro, eles precisam ser servidos para que tenham vontade de voltar novamente. Não arrumam as suas camas, porque tem uma camareira lá que arruma. A diversão não pode faltar, as suas vontades e desejos precisam ser atendidos. Eles precisam sair daquela experiência felizes e totalmente satisfeitos. Seu lema é: o importante é ser feliz. Pastor, você está falando mal do cruzeiro? Não, tem um sonho danado em ir. Deve ser maravilhoso. O pastor Gilberto me contou que foi, minha boca encheu d'água de vontade de ir. Mas aí nós olhamos para o outro navio, que frequenta as mesmas águas, que trilha as mesmas águas, que também é navio, que também tem um tanto de tripulantes. E aí nós olhamos para esse navio de guerra, e a particularidade não está na sua aparência, ou sobre as águas, ou sobre o lugar que ele vai. Está sobre os seus tripulantes. O navio de guerra e o navio de guerra e os tripulantes não estão ali porque decidiram, tiveram vontade de ir para a guerra. Não. Quem tem vontade de ir para a guerra? Mas porque entenderam um chamado muito maior do que as suas próprias vidas. Uma pequena distração pode arruinar todo o propósito daquele navio de guerra. Cada um ocupa um posto estratégico e cada um desempenha um papel importantíssimo naquele navio. Se um falhar, pode comprometer toda a operação. Se uma dessas funções falhar, é fatal, e o inimigo os vencerá. Não existe distração, não existe desistência, e eles são totalmente obstinados em relação à missão que eles compraram, que eles entenderam. Seu lema é: tomo a minha cruz todos os dias, abro mão das minhas vontades e sigo Jesus todos os dias. Os dois são navios. Um repleto de diversões e de coisas que tiram a nossa atenção, e o outro nos aproximam cada vez mais do propósito de Deus. É como se nós estivéssemos olhando para dois navios. E eu quero já fazer a primeira pergunta nessa noite: em que navio você tem trafegado a sua vida? No cruzeiro ou no navio de guerra? Porque onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E a pergunta é: por que nós precisamos buscar o Senhor? E por que nós precisamos ouvir a voz do Senhor?
Queridos, porque todas as coisas foram criadas pela palavra, e Deus disse: haja e ouve, e Deus disse: haja, ouve, Deus diz: haja, ouve, e a própria palavra de Deus é uma ferramenta de criação na minha vida e na sua vida, e por isso nós precisamos declarar essa palavra todos os dias. Sabe por quê? Quando nós declaramos essa palavra, nós estamos mudando a realidade de uma pessoa que está diante de nós. Por que nós temos poder para isso? Não, Deus o tem e Deus o faz. Porque no início, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas através da palavra, e por isso nós precisamos declarar a palavra, e precisamos conhecer o Senhor para declarar a palavra. Tainá, todas as vezes que você declara a palavra sobre a vida de uma pessoa, você está mudando a realidade daquela pessoa para o resto do dia das vidas dela. Compreenda isso, entenda isso, querido. O poder da palavra. Deus, quando fala conosco, Ele está criando em nós uma estrutura capaz de absorver e entender e ser transformado, e começar a usar a palavra para mudar a circunstância ao nosso redor. Por isso que eu te falei sobre o navio, o cruzeiro, que é o navio das distrações, e eu falei sobre o navio de guerra, para a gente compreender a profundidade do evangelho na nossa vida, a seriedade desse evangelho na nossa vida. É sobre isso. É engraçado que em toda a nossa caminhada a gente escuta um tanto de coisa, as pessoas falando: a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo. E aí nós escutamos que todos os caminhos levam a Deus. E aí as pessoas sem conhecimento falam. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, ela vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Essa é a palavra aonde precisa ser construídos os nossos alicerces. Nós ouvimos também: segue o seu coração, o importante é ser feliz. O que a palavra diz? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Pastores, nós ouvimos aqui: o que importa é eu ser feliz. Mas Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. E nós continuamos ouvindo muitas coisas, muitos ditados populares, e as pessoas costumam: a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo. E aí nós escutamos: Deus ajuda quem cedo madruga. Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O problema não é acreditar em uma frase errada. O problema é construir um alicerce uma vida inteira em cima de algo que Deus nunca disse. O problema é esse: é nós construirmos, é nós firmarmos o nosso alicerce, achando que nós estamos firmando na rocha, e nós firmarmos o nosso alicerce em cima de algo que Deus nunca falou. Quantas vezes nós ouvimos, queridos, eu já ouvi isso a minha vida inteira: você é odre velho e não pode receber o vinho novo, a unção nova, o avivamento novo, o transformar novo, porque você está como vinho velho, você tem que ser o vinho novo. E todas as vezes eu ouço essa palavra, e essa palavra me incomoda. Então pensamos que o texto está falando diretamente sobre o novo poder que Deus vai derramar.
sobre um novo avivamento, sobre uma nova unção, ou sobre uma nova experiência espiritual que Ele vai derramar na gente. E a gente fica lá atrás da cadeira se culpando: eu sou o vinho velho e eu não vou receber o avivamento novo. Queridos, o problema de nós olharmos para o texto fora do contexto e tirarmos as nossas conclusões sem conhecimento daquilo que Jesus falou. Olha o que diz o texto. Os discípulos de João Batista chegam até Jesus e dizem assim: por que nós e os fariseus jejuamos todos os dias e você e os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus responde para eles assim: pode os convidados do esposo estarem tristes enquanto o esposo está na casa? Mas haverá um tempo que eu serei tirado de vós e vocês precisarão jejuar. Quando eu olho para essa passagem, e aí depois Jesus vem falar sobre dois exemplos: o exemplo do pano novo fazendo rotura no pano velho, e o exemplo do odre velho recebendo vinho novo. Só que Jesus não está falando sobre unção e sobre avivamento. Jesus está falando sobre uma estrutura ultrapassada, que não pode receber as novidades da realidade do reino. Não podemos construir uma doutrina sobre um texto fora do contexto. Aqui, a chave para compreendermos o texto, o assunto começa falando de jejum. Não tem nada a ver sobre avivamento, unção nova, vinho novo. Não está falando de nada disso. Eles olhavam para Jesus e perguntavam: por que nós fazemos? Por que os fariseus fazem e só os seus discípulos não fazem? E aí Jesus logo percebeu um estalo. Jesus logo percebeu uma revelação, que eles estavam fazendo uma comparação. Eles estavam comparando. E aí Jesus responde: quando o noivo está em casa, não precisa de jejum, porque o noivo está na casa. E quando o noivo está na casa, é motivo de júbilo, é motivo de alegria, é motivo de glorificar e de aplaudir o nome dele, porque ele é digno. É interessante que nós olhamos para a nossa vida e nós olhamos para Jesus, e às vezes eu fico até pensando que nós achamos que Jesus veio sobre as nossas vidas e nós estamos como um pano velho que ele precisa fazer um remendo de pano novo. Só que Jesus não veio restaurar aquilo que é velho. Jesus não veio colocar um sistema novo em cima daquilo que era velho. E eu não estou dizendo que as coisas que se passaram antigamente e que tem princípio da palavra de Deus, elas não têm valor. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos nos atentarmos para a palavra no dia de hoje, para o que Jesus está querendo nos dizer. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica querendo achar que Jesus veio instituir uma nova prática religiosa, um novo sistema religioso em cima daquilo que a gente já acreditava. Não, querido, esquece isso. Jesus é o novo. Jesus veio instaurar e veio inaugurar o novo. É o novo. Como é que se diz isso, pastor? Antigamente os sacrifícios eram feitos como, querido? Imolava-se o cordeiro, havia derramamento de sangue, e o cordeiro ia para o holocausto para ser queimado, para que subisse como cheiro suave as narinas de Deus. Mas quando Jesus veio, o novo foi instaurado.
e precisou da morte do Cordeiro verdadeiro uma só vez. E nós vivemos no tempo onde a lei não dita mais as regras para a gente, mas elas nos aproximam mais de Jesus, porque a graça é maior do que todas as coisas que nós poderíamos receber e merecer. A presença do noivo muda completamente a realidade dos convidados. E aqui já começamos a perceber um princípio importante. Quando Jesus entra em cena, Ele não apenas ajusta práticas, Ele redefine as nossas realidades. Ele começa a redefinir as nossas vidas. E eu encontro com muitas pessoas com dificuldade de olhar para Deus como Pai, entender a paternidade de Deus, e tantas outras dificuldades. Deus não fala comigo, Deus não brada sobre o meu coração, eu não tenho uma experiência dessa que você falou com Deus. Queridos, talvez porque nós estamos tão cheios de uma prática antiga, de uma estrutura antiga, que nós ainda não suportamos a nova realidade do reino sobre as nossas vidas. E por isso nós não mudamos, por isso nós não andamos em conformidade, por isso nós não somos fiéis, por isso nós não temos compromisso com a casa de Deus, por isso nós não assumimos compromisso com o Evangelho. Por causa das estruturas antigas que precisam ser quebradas na minha vida e na sua vida. Jesus não é um acessório da minha religião, e Ele não veio ocupar um espaço dentro da minha estrutura. Ele veio para ser o centro. E quando Ele não é o centro, até a verdade, quando Jesus não é o centro, até a verdade parece estranha para a gente. Por isso que precisamos aprender a diferença de algumas coisas. Sobre a tradição e a verdade, o costume e a escritura, a religiosidade e o relacionamento, a forma e a essência. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, no verso 6, Jesus vai dizer que por causa da religiosidade, por causa das estruturas antigas, Ele diz assim: vocês estão invalidando o Evangelho, o poder do Evangelho na vida de vocês. E fala comigo e fala com você como igreja sobre esse lugar. E fala como igreja sobre todo o mundo, espalhado em todos os lugares do mundo. O que diz o versículo? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Qual que é o mandamento de Deus, querido? Alguém aqui essa noite sabe qual que é o mandamento de Deus? Como é que é? Como é difícil, né? Como é difícil olhar para Amanda e amar a Amanda todos os dias. Porque é muito mais fácil eu ver todos os defeitos que ela tem. É muito mais fácil eu julgar a Amanda por causa de todos os defeitos que ela tem. É muito mais fácil eu reclamar de tudo aquilo que ela faz que eu não gosto. Talvez isso fale um pouco comigo e com você sobre as nossas estruturas antigas que precisam ser quebradas. O pastor Gil fala uma coisa, a gente conversa muito, e ele fala uma coisa comigo que ficou gravado no meu coração. E ele fala assim: Sérgio, a igreja de 10 anos atrás não é a igreja de hoje. Não é. É uma realidade, Cris. É uma realidade. O perigo de uma estrutura antiga não é necessariamente aquilo que ela começou sendo, mas é aquilo que ela pode se tornar quando a tradição passa a ter mais autoridade do que a palavra na minha vida.
Mas por que eu preciso fazer assim? Eu sempre fiz assim antes. Por que eu preciso? Por que eu não posso voltar lá? Vamos voltar lá não sei aonde. Vamos voltar lá não sei aonde. Vamos voltar lá não sei aonde. Como se a gente tivesse o poder de voltar atrás. Como se a gente tivesse, como dizer para Deus assim: Deus, eu vou voltar agora lá atrás como era antes. Como se Deus tivesse um propósito, que nós voltássemos para trás, que nós olhássemos para trás e começássemos tudo quando nós começamos lá. Querido, Deus não está interessado em nada disso. Só que eu quero te dizer uma coisa: o menino Jesus, que nasceu em Belém, cresceu, morreu e ressuscitou, e hoje ele é Jesus, é adulto. Ele não é neném mais que está dentro do nosso coração, não. Eu estou falando com você que você precisa amadurecer, segundo a palavra de Deus. Você precisa amadurecer na sua fé, senão nós nos encontraremos aqui com 82 anos. Irmão, 82 anos, com os mesmos pensamentos de 2026. O noivo está presente. A nova realidade começa em Cristo. Jesus responde: porventura pode andar triste os filhos às bodas, enquanto o esposo está com ele? Aqui Jesus muda completamente a perspectiva da conversa. Ele usa uma imagem de um casamento, e ele se apresenta como noivo. E essa linguagem não é acidental. Em toda a palavra de Deus, se nós percorrermos a Bíblia, nós vamos entender Jesus usando linguagens de figura de casamento, para falar comigo e com você sobre uma aliança muito mais profunda que Ele quer ter conosco. No Antigo Testamento, Deus frequentemente utiliza essa linguagem matrimonial para falar da sua relação de aliança com Israel, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome. Profeta Isaías 54:5. Agora Jesus utiliza uma linguagem para falar de si mesmo, e isso é decisivo. Não se trata apenas de uma mudança prática, mas de uma mudança de presença. O noivo está presente, portanto os discípulos não estavam simplesmente vivendo uma técnica nova religiosa, eles estavam vivendo uma nova realidade, porque Cristo havia chegado. Mas Jesus também diz: dias porém virão, que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Isso aponta para a sua morte. Jesus não está abolindo o jejum, Ele está mostrando que o jejum precisa ser compreendido dentro da realidade da sua presença e da sua ausência física. Queridos, precisamos examinar. Precisamos examinar. Precisamos examinar. Precisamos. Sabe por quê? A estrutura que Deus está construindo dentro de nós é que um dia nós chegamos como um cruzeiro, cheio de distração, piscina, show, baile, cheio de distração. Mas Ele está fazendo uma transformação para que a gente se torne como um navio de guerra. Sabe por quê, queridos? Porque Ele quer que nós entendamos qual que é o propósito da missão. E Ele sabe que cada um de nós que estamos sentados aqui temos uma função importantíssima nesse navio. E a função que Ele deu para você, pastora, é para você. A função que Ele deu para você é para você. Não adianta eu querer substituir e fazer a função da pastora Thelma. É você que tem que cumprir. Queridos, esse navio de guerra, ele fala sobre o corpo de Cristo, que precisa de todos os membros atuando
conjuntamente para que seja cumprido tudo aquilo que é preciso no reino. Portanto, o problema nunca foi jejuar ou não jejuar. O problema era discernir quem estava diante deles. A grande pergunta não é qual é a prática religiosa que eu devo acrescentar na minha estrutura. A pergunta é: quem é Jesus para mim? Porque quando Cristo ocupa o centro, até aquilo que nós fazemos passa a ter outro significado. Muda tudo. Quando Jesus é o centro, Ele muda tudo. No nosso trabalho Ele muda tudo. Nas nossas conversações Ele muda tudo. Ele muda tudo. Esses dias eu recebi uma crítica muito dura. E ouvi uma pessoa dizer que os crentes, parece que eles se revestiram de uma situação, eu não sei como eu digo o nome, que tem feito com que eles pareçam muito mais distantes de Cristo do que estão. E eu olhei para a minha vida e falei assim, e essa pessoa ainda falou o seguinte: era necessário todo mundo voltar e batizar de novo, e esquecer tudo que aconteceu, para que todo mundo começasse a caminhar de novo. E isso machucou muito. Me machucou muito. Eu falei: Senhor, será que nós estamos tão longe daquilo que o Senhor quer, que nós teremos que voltar para começar tudo de novo e aprender tudo de novo? E aí são coisas que nós precisamos pensar, porque o nosso maior desejo, eu acredito que o seu, seja ser mais parecido com Cristo. As pessoas olharem para você e falar assim: olha, aquele cara é diferente, olha o andado dele, ele anda, cai unção, olha, aquela mulher é diferente, ela fala e o fogo desce, e aqui o milagre acontece, e o poder queima, e o Espírito Santo de Deus vem. Eu acho que é o maior desejo de todos nós. Aqui está um alerta importante para nós no dia de hoje. É possível estar dentro da rotina de fé e ainda não perceber a presença do noivo. Podemos cantar, jejuar, ofertar, pregar, servir, trabalhar, ir na igreja e ainda assim viver uma espiritualidade baseada em atos religiosos, sem conhecer Cristo. Queridos, põe a mão na consciência. E hoje eu estava orando em casa de tarde. Eu falei: Senhor, eu estou assim. Senhor, eu estou dessa forma. Senhor, se eu estou dessa forma, me quebra. Passa um rolo compressor em cima de mim e começa tudo de novo. Quando isso acontece na nossa vida, o reino de Deus é reduzido à rotina do nosso dia a dia. Meu Deus, o reino de Deus é reduzido à rotina do nosso dia a dia. Jesus não veio fazer um remendo na velha vida. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura.
Agora Jesus aprofunda mais ainda o ensino. Um tecido novo possui características diferentes de uma roupa velha. Quando o tecido novo é colocado sobre uma roupa velha, a tensão do tecido novo pode provocar uma ruptura ainda maior. Jesus está ensinando que aquilo que ele inaugura não pode ser reduzido a apenas um remendo das minhas vontades e dos meus costumes. Eu vou fazer dessa forma, porque é dessa forma que eu aprendi, é dessa forma que eu quero fazer, é na hora que eu quero fazer. E Jesus está ensinando: ei, não se pega o novo, um remendo novo, e põe num tecido velho. A rotura vai ser maior. Não trazemos as realidades do reino para aquilo que a gente entende que é necessário, que é bom, que é agradável, que é gostoso, que é satisfatório, que é aplaudido para nós. Não é sobre isso, é sobre Ele ser o centro da nossa vida. É sobre Ele tomar o lugar que tem que tomar no nosso coração. É sobre o nosso coração ser um altar aonde Ele pode pisar. É sobre isso. É sobre isso. Querido, para todos vocês que estão aqui, Jesus não veio na sua vida para melhorar a sua vida antiga. Esquece. Isso é pouco. Jesus não tem o propósito de melhorar a sua vida antiga. Não, Jesus veio e melhorou minha vida antiga. E agora, querido, Jesus não veio para melhorar a sua vida antiga. Entenda isso. Entenda isso. Jesus veio para você entender que Ele precisa ser o centro de todas as coisas. O primeiro louvor, a primeira palavra, a primeira lágrima, o primeiro acordar, o primeiro despertar, o primeiro tudo. Ele veio trazer uma nova, ele veio trazer uma nova realidade. A salvação nunca foi e nunca vai ser uma maquiagem espiritual que eu vou usar agora e eu vou dizer: eu estou crente, como se eu tivesse passado uma maquiagem. Mas quando a chuva vem e bate no meu rosto, desce tudo por terra. Não é pegar uma velha natureza e colocar comportamentos cristãos dentro ou sobre ela. Paulo declara: assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que se fez tudo novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Você pode aplaudir esse texto, querido? É para Ele, é para Ele. Nova criatura. Quando nós olhamos para algumas realidades, a gente parece que está levando o nosso carro numa oficina de reformar. Aí a gente chega com um carro velho lá, que é o nosso corpo, aí fala assim: Jesus, reforma aí para mim, põe um para-choque novo, põe uma lanterna nova, põe um farol novo, põe uma roda nova. Querido, não, é muito pouco, é muito pouco. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Ele não veio simplesmente para tornar a nossa natureza mais agradável. Antes, quando não tinha Jesus, ninguém aguentava ficar perto de mim. Agora que eu tenho Jesus, é mais ou menos. Não é sobre isso. Ele veio mudar a nossa natureza. Ele não veio me tornar uma pessoa mais agradável.
Jesus tem nos chamado ao arrependimento, à fé e uma nova vida com Ele. Sabe o que a gente precisa entender, queridos? Que quando a gente fala sobre arrependimento, a primeira questão que vem no nosso coração é a gente ajoelhar lá no cantinho, chorar 1 dia e meio. Só que arrependimento não fala sobre choro. Arrependimento fala sobre mudança de direção. Arrependimento fala sobre metanoia. E metanoia é mudar a direção, é mudar o percurso, é fazer as coisas diferentes. Arrependimento não é choro imaculado. Esse texto começa a nos confrontar diretamente, porque é muito fácil nós, como pessoas, sobre esse lugar, pedirmos a Deus: me dá uma oração nova, com uma velha mentalidade, me dá uma palavra nova, com os mesmos comportamentos antigos, me dá um propósito novo, com as velhas prioridades gritando na nossa vida todos os dias. Um ministério novo, com os velhos vícios de caráter. Nós vamos pedir a vida inteira. Experiências espirituais novas, de uma vida que não quer se submeter à palavra, quer experimentar de um momento ou outro, de um mover ou outro, eu vou cair, e aí eu vou, queridos, para com isso, é palavra. Pastor, você está falando alguma coisa contra mover e cair no espírito? Não, eu amo e adoro, e se o Espírito Santo de Deus estiver na casa, eu deito e rolo no chão. Jesus não está procurando um espaço para colocar um remendo na minha vida, mas Ele está olhando para mim todos os dias e está falando: cadê a transformação que eu tenho te pedido todos os dias? Queridos, e nessa tarde eu estava lá em casa sozinho, e essa palavra Deus já tinha colocado no meu coração alguns dias atrás. E aí eu fui fazer uma revisão. E quando eu li essa palavra, Deus falou: cadê o arrependimento que eu tenho proposto para você? Cadê a mudança que eu tenho proposto para você todos os dias? Cadê? Queridos, não se trata de receber algo novo. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Queridos, não sejam conformados com as coisas desse mundo, como o mundo entende, como o mundo vê, como o mundo fala, como o mundo argumenta, mas seja transformado, querido, pela renovação do entendimento da palavra de Deus em vós, na sua vida. Vinho novo exige odres novos. Deus não está falando aqui sobre me transformar como odre novo, porque eu sou odre velho. Eu tenho 25 anos de Cristo, de caminhada, e eu sou um odre velho, e aí o outro que tem 5 é odre. Jesus não está falando nada disso.
Jesus está dizendo que tanto odre novo derramado tanto vinho novo derramado no odre novo, eles se completam e a obra se completa através deles. Não tem possibilidade de derramar o vinho no odre novo e o odre novo continuar sendo a mesma coisa. Jesus está falando sobre transformação, sobre quebra de velhas estruturas. É tão importante para o odre novo o vinho novo, como é importante para o vinho novo o odre novo. É isso que a gente precisa entender. Amém, igreja? Amém. Você pode aplaudir a Deus por isso? Amém. O odre era um recipiente feito de pele. O odre novo possuía elasticidade. Com o tempo o couro envelhecia, endurecia e perdia sua capacidade de expansão. O vinho novo, durante o processo de fermentação, produzia gases e aumentava a pressão dentro do recipiente. Se fosse colocado em um odre velho, endurecido, o recipiente poderia se romper. Querido, não é sobre odre, é sobre eu e você. É sobre aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida. E às vezes a gente está tão endurecido de coração, irmão, tão endurecido de coração, que a gente não aceita nada. A gente não aceita a unção que está vindo sobre a vida do irmão. A gente não aceita como ele fala. A gente não aceita como ele age. A gente não aceita como ele... A gente não aceita nada. Sabe por quê? Porque a gente está muito mais como juiz do que como irmão. Muito mais. A nova realidade que Ele inaugura em nós não pode ser contida em estruturas religiosas que resistem à sua obra. Querido, quebra na sua vida de uma vez por todas as estruturas religiosas que tem te parado, que tem te feito olhar simplesmente para defeito. Ó, aquela bandeira está torta, tem que ir lá arrumar. Queridos, para! Tantas coisas para serem feitas e para serem observadas. Tantas coisas que o Senhor tem nos chamado para fazer, e a gente preocupado com tanta coisa que não importa. A gente ainda como cruzeiro, e Deus querendo fazer a gente como navio de guerra. A estrutura consegue comportar aquilo que Cristo está fazendo, segundo a sua palavra. O que é o vinho novo? À luz do contexto mais amplo do Novo Testamento, podemos enxergar essa realidade com a nova obra de Cristo e a obra que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Como a crítica que eu recebi, parece que a gente vai caminhando e a gente é como um imã que vai atraindo as coisas ruins, e essas coisas vão impregnando em nós, e parece que a gente vai começar a falar sobre essas coisas que estão impregnadas em nós, e nós ficamos pesados e endurecidos para o novo que Deus quer fazer na gente. Porque na verdade todo mundo está olhando para a gente e está fazendo uma leitura segundo aquilo que está sendo pregado em nós. O Evangelho da Salvação. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o poder de Deus
Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. O vinho novo é o evangelho da salvação, é a nova aliança. Jeremias já havia profetizado: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança, farei uma aliança nova. Jeremias 31:31. E Jesus declara na instituição da ceia: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Evangelho de Jesus, quando escrever a Lucas, no capítulo 22, versículo 20. Jesus está falando sobre nova estrutura de evangelho, nova estrutura de entendimento, nova estrutura que quebra a religiosidade, que quebra o endurecimento do nosso coração. Eu endureci porque um dia eu fui magoado. E queridos, por favor, no dia que eu fui magoado, essa palavra parou de transformar a minha vida. Jesus parou de fazer milagre. Jesus deixou de ser Jesus poderoso porque alguém me magoou? Não. Os únicos que mudaram fomos nós. Ele continua o mesmo, porque Ele é eternamente fiel mesmo. A nova aliança encontra a sua realização em Cristo. A nova aliança encontra a sua realização em Cristo. É tudo que é transferido para o reino, tudo que é transferido do reino para o nosso novo entendimento, para a nossa nova realidade de vida. Qual nos tirou da potestade das trevas, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Portanto, o vinho novo aponta para a nova realidade da salvação, a nova aliança do reino inaugurado em Cristo, depositado em mim e em você. O que significa ser um odre novo? A questão é que primeiro a gente precisa perguntar: se Cristo inaugurou uma nova realidade, como deve viver aquele que pertence a essa nova realidade? Antes da gente saber como deve ser um odre novo, como é ser um odre novo? A primeira coisa que a gente precisa compreender é o seguinte: se nós entendemos que Cristo instaurou uma nova realidade do reino em nós, como é que eu devo me portar diante dessa nova realidade? Um odre novo, em nossa explicação, representa uma vida que não endureceu diante dos intempéries da igreja. Quantas pessoas endurecidas, pastor? Agora eu não sirvo mais, porque eu fui muito magoado. Oh Jesus, eu vou cantar aqui: Jesus, Jesus. Odres novos guardam a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. Aceitam ser transformados, sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:12. Não negociam princípios, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem obedece à palavra do Senhor? 1 Samuel 15:22. Permanecem quando as dificuldades chegam. Olha isso, olha isso. Odres novos, característica dos odres novos, segundo aquilo que Deus me falou.
guardam a palavra, aceitam ser transformados, não negociam princípios, permanecem quando as dificuldades chegam, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Mantenha a sua palavra empenhada, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Evangelho de Jesus, quando escreveu Mateus capítulo 5, no versículo 37. Não vivem apenas de aparências, vivem pela verdade do Evangelho. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Evangelho de Jesus, quando escreveu João no capítulo 17, no versículo 17. São as características de um odre novo. Pastor, quanto nos custa isso? Nos custa dar vida, nos custa engolir, nos custa olhar para Cristo e colocar as nossas expectativas todas em Cristo. O perigo do odre endurecido. O odre velho representa um perigo na vida que perdeu a capacidade de ser corrigida, confrontada e transformada pela palavra. Querido, talvez tenha alguém aqui essa noite que está recebendo essa palavra e deve estar se perguntando: mas por que eu estou recebendo essa palavra? Eu não aceito essa palavra no meu coração. Querido, não é sobre a minha palavra, é sobre essa palavra. É sobre essa palavra. Não é sobre a minha palavra. Isso não acontece de uma vez só. Acontece aos poucos. É quando a pessoa diz: eu sempre fiz assim, todo mundo faz, não vejo problema nisso, Deus conhece meu coração, eu sou assim mesmo, não preciso mudar. Mas o Evangelho não veio confirmar aquilo que precisa morrer. Jesus chamou pessoas ao arrependimento. Eu e você, queridos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 4, no verso 17. O coração endurecido sempre encontra uma justificativa para permanecer igual. O coração ensinável pergunta: Senhor, o que precisa ser mudado em mim? Mas o coração endurecido: eu não aceito isso, eu sempre fiz assim, nunca alterou nada, eu não quero essa palavra. Isso é aos poucos, é gradativamente. Eu já falei sobre isso aqui na outra pregação. É interessante que quando Judas chega no ápice da sua revolta com Jesus, e isso foi sendo construído ao longo do caminho, o ato de vendê-lo por 30 moedas, não era pelas 30 moedas, e não era porque ele precisava de 30 moedas, porque ele não precisava. Ele andava com o dono do ouro e da prata, ele andava com o provedor, Jeová Jiré. Ele andava com aquele que fazia milagres todos os dias. Ele não foi à fonte para resolver o seu problema. Ele procurou uma plateia para que apoiasse as suas decisões. Querido, cuidado. Querido, cuidado com aquilo que você tem feito com a sua vida. Cuidado com aquilo que você tem feito com a sua vida. Querido, mais vale você se ajoelhar sobre esse lugar e se arrepender todos os dias da sua vida, e chorar 1 milhão aqui e ter uma mudança de vida, do que você buscar pessoas que concordam com aquilo que você está achando que é certo e que não é. Querer vinho novo sem permitir que Deus trate o odre. Aqui o texto se torna extremamente pessoal. Queremos poder, novo avivamento, nova experiência, nova unção, novo mover, novo crescimento. Mas Deus também pergunta:
Sérgio, e o seu caráter? Sérgio, e a sua obediência? Sérgio, e a sua fidelidade? Sérgio, e a sua santidade? Sérgio, e a sua palavra? Sérgio, e o seu compromisso? Sérgio, e a sua capacidade de permanecer quando ninguém está olhando? Não adianta o Sérgio pedir: derrama, derrama, Deus, se o coração está dizendo: não mexa comigo. Não adianta pedir Deus vinho novo, se continuarmos defendendo estruturas que Deus já confrontou e já disse que estão arruinadas, que não servem mais para nada. Não adianta, queridos, não adianta. Agora, à luz de tudo que nós ouvimos, precisamos encerrar com uma pergunta simples, mas profunda. O problema não é Deus ser vinho, não é Jesus Cristo ter poder. O problema não é o Espírito Santo de Deus não ter algo a fazer. A pergunta é: temos disposição para permitir que Cristo transforme aquilo que precisa ser transformado? Louvor. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar, e eu quero orar pela sua vida. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus disse assim comigo: eu quero inaugurar uma nova realidade no coração de cada uma das pessoas que estiverem sobre aquele lugar, que elas possam pensar em tudo que foi ministrado sobre esse lugar, e que elas olhem para si mesmos e perguntem para elas mesmas: qual estrutura ainda precisa ser quebrada na minha vida, para que eu experimente o novo, a nova realidade do reino de Deus na minha vida? Querido, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos sobre esse lugar que nós chamamos de casa do Senhor, aonde nós oramos, recebemos palavras, aonde nós servimos, aonde nós nos entregamos. Deus, no poder do nome santo de Jesus, nos ensina, Pai, as novas realidades do reino. Pai, nos mostra, Pai, durante essa semana, Pai, as estruturas que precisam ser quebradas, as velhas estruturas, Deus, aquilo que o Senhor já inspecionou e que o Senhor diz que não serve mais para as nossas vidas. Pai, que nós olhemos para dentro de nós mesmos e que nós entendamos tudo aquilo que precisa ser quebrado, porque na realidade o Senhor não quer fazer apenas um milagre na nossa vida ou na nossa estrutura, mas o Senhor quer transformar a nossa estrutura para que nós sejamos os próprios milagres do Senhor, Deus. Por isso, nessa noite, alcança o teu povo, Pai, todos os trabalhadores, todos os empresários desse lugar, Pai, todos os funcionários desse lugar, lhes dê uma semana abençoada em nome de Jesus, que eles possam experimentar a melhor semana das suas vidas, mas que essa pergunta, Pai, redunde sobre o coração de cada um, que eles entendam e compreendam, Pai, tudo que precisa ser mudado para essa nova realidade de mentalidade, de vida, sobre esse lugar e sobre o Teu Evangelho. Por isso, Deus, nós oramos em nome do Pai, oramos em nome do Filho e oramos em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor, querido?
Queridos, nós vamos embora para mais uma semana, que na verdade já começou hoje. E eu quero profetizar sobre a sua vida, a melhor semana da sua vida, que você possa experimentar no seu trabalho, no seu casamento, na sua casa, na criação dos filhos, em tudo aquilo que tocar a sua mão, que você possa experimentar a melhor semana da sua vida, no poder do nome santo de Jesus. Eu só preciso fazer mais uma pergunta, que o Espírito Santo de Deus tem impelido o meu coração sobre esse lugar. Só mais uma pergunta. Tem alguém essa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Não fez a oração de confissão entregando a sua vida para Jesus? Ou que talvez andou pelos seus caminhos e se desviou e ainda não fez uma oração de reconciliação com Jesus? Temos alguém aqui essa noite? Se tiver mais alguém, pode vir aqui, querido. Vem rápido, vem correndo. Eu peço à igreja só mais 2 minutos, porque isso é muito importante. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Eu quero que vocês orem comigo, vocês 3. Em nome de Jesus, olha para mim. Espera a pastora terminar. Amém, pastora. Chama a pastora. Chama ela. Eu quero que vocês olhem para mim e repitam comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu fui tocado pela sua palavra. Pai, eu recebi a tua preciosa palavra de Deus, que nos transforma. Por isso, Deus, eu que andei pelos seus caminhos e me desviei, ou eu que nunca tinha entregado a minha vida para Jesus, repete comigo: sei que sou pecador, te peço perdão pelos meus pecados e te reconheço como único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para nunca mais sair de lá. É festa! Você pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aplaude, é para Ele! É para Ele! Eu preciso de uma pessoa, pegar o nome dessas 3 pessoas para eu entrar em contato logo amanhã, pela manhã. Nome e telefone, por favor, das 3 pessoas que estiveram aqui à frente. Amanda, Amanda está aqui. Geni, os diáconos, pastor Nilson, se puder me auxiliar nisso, por favor. Amém? Levante as suas mãos, querido. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações
do Santo Espírito de Deus seja com você todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir mais uma vez e glorificar?